Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Boa tarde, consigo. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Bem, gente. Tudo ótimo. Vamos aguardar um pouco, né? Eu sou a Sueli, eu sou a líder aqui da sessão. Vamos aguardar às 17h30 para iniciarmos. Tem já algum autor aqui presente dos trabalhos? Tem eu e o professor Bruno aqui. Acho que os Eu dois. sou o Gustavo e o Bruno acho que está com dois artigos nessa sessão. E vai ter, daqui a pouco chega mais gente. Eu tenho aqui na sequência o papel da diversidade e inclusão, como o primeiro. Depois, Unpacking the Nature of Extraction. Algum de vocês? Não. Não? E Factor Driving Deep Tech. Esse é o professor Edmundo, ele já vai entrar. Ele está presencialmente na ela achou que era presencial. E só para eu conferir quem já entrou, né? E a gente se organizar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Precisa deixar alguma coisa aí para amanhã? Tem que ver agora. Os óculos e o café ficam guardados.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Só para fazer uma verificação, nós temos já presente os autores, o autor do primeiro trabalho, que é o papel da diversidade, inclusão de gênero nos ecossistemas de inovação e empreendedorismo no estado de São Paulo. Já está aqui? Você É, está é no o mudo, Marcos. Max. Oi, tá, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Bem, é, a gente está para começar às 17h30, qual é ou podemos Sim, começar? nós temos que aguardar até 17h30 para iniciarmos. Professora Sueli, eu tenho um questionamento, porque quando eu fiz a gravação do vídeo, eu tive um problema técnico, fiz apenas a gravação do áudio, não compartilhei a tela, né? Então, pelo que eu entendo, na sessão vai ser reproduzido o áudio, né? E depois há um espaço para debate. Aí eu fico me perguntando se essa apresentação que eu fiz, se é possível passar ou se não é possível, porque eu não sei qual vai ser, porque houve esse problema técnico. Ficou só o vídeo ficou só a minha fala e não houve um compartilhamento da tela. É, Marcos, eu fiz isso propositalmente porque eu tive um problema técnico com a apresentação para compartilhar. Então, eu preferi gravar, porque acredito que era o último dia para enviar, e eu fiz dessa forma, né? você pode apresentar, né? Fazer a sua apresentação. Eu só vou realmente controlar o tempo dos 8 minutos. Peço também para você controlar, se preferir você apresentar, incluir aí o teu PowerPoint ou Só que eu onde não você... posso compartilhar a tela, eu acho que como usuário eu não consigo, só vocês é que podem fazê-lo, né? Não, Eu pode acredito. Dá sim. sim, dá para Tá. Pode? compartilhar. Você encontra aqui embaixo o share screen, um ícone em verde, pelo Sim. menos É, isso. pronto. Então eu vou E tentar fazer é isso. possível, sim, você apresentar agora, né? Só vou controlar o tempo dos 8 minutos para ser justo aí com todos. Professora Sueli, está-me a Boa ouvir tarde. bem? Sim, Tudo bem? tudo bom. Eu acho que entrei na sessão certa. Eu acho que nesta sessão eu tinha aqui também um papel de fazer a discussão dos artigos, qualquer coisa, ou não, ou entrei na errada. Eu já estou perdida. É aqui mesmo, Não, tá, professora. isso mesmo. Ah, ok, então está tudo certinho. Ok, pronto, está certo. Já estava Sim, sim. preocupada se não eram estes os artigos que eu tinha visto. Não, sim, sim. Ah, bom, A professora vai moderar aqui o painel. Eu estou mais como líder da sessão mesmo, organizando, ah, bom, controlando. claro, está certo. Obrigada, obrigada. Oi, Estou por aqui. O que precisar da minha parte é só me chamar. É assim, são primeiros 8 minutos de apresentação do trabalho pelos autores, né? E aí 8 minutos de discussão aí que são moderados, então, pela senhora, professora Luísa. Sueli, eu tô como suplente, se você precisar de alguma coisa, estou aqui, tá? Tá ótimo. Bom, acho que podemos começar, certo? Já são 17h30. Bom, então eu sou a Sueli Ruiz, estou aqui como líder de sessão. Temos a Juliane Evangelista também como suplente, a professora Luísa Margarida como moderadora da sessão. E então o nosso primeiro trabalho de hoje, né, dessa sessão à tarde, é o papel da diversidade e inclusão de gênero nos ecossistemas de inovação e empreendedorismo no estado de São Paulo,
Temos aqui, então, Marcos Primo. Marcos, gostaria de começar a compartilhar a sua apresentação? Pois não, professora. Acho que vocês estão conseguindo ver a Sim, apresentação aí. se Acho que puder, se eu botar no isso, modo ficaria melhor. apresentação, ficaria melhor, né? Pronto. Boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui presente com vocês. Eu tinha pedido até uma ajuda ao Bruno, porque muito provavelmente ia chegar atrasado, estava numa situação um pouco complicada, né? Mas felizmente deu certo, eu consegui chegar a tempo, né? Bem, esse trabalho eu queria primeiro agradecer à FAPESP pelo apoio, né? Que me permitiu ficar como professor visitante, né? Até o final de junho desse ano, né? Na FGV-AESP, né, trabalhando com o professor Eli Paiva, e para mim é um tópico novo. Né? Eu decidi analisar a questão da diversidade e inclusão de gênero nos ecossistemas de inovação e empreendedorismo, ou seja, no contexto de inovação e empreendedorismo, essa diversidade e inclusão que o pessoal fala tanto, né? Principalmente a parte de gênero, né? Como ela, na verdade, aconteceria na parte real. Né? Então, só um pequeno porém, teve um dos avaliadores que fez uma ressalva, na verdade, a gente vai tratar muito da participação de mulheres, né? Porque a diversidade de gênero é mais ampla, né? E isso foi bem observado. A gente quer, as pessoas que declaram mulheres, né? A gente tentou analisar, porque esse público, na população brasileira, o último censo saiu de 51,5, quando eu tinha colocado uma projeção que não se de 54, mas 51,5. Quando você vai para os ecossistemas de inovação, né, como no Porto Digital em Recife, elas ficam em torno de 30%. E quando você olha as posições de liderança, esse percentual cai bem mais ainda, né? Então, a gente ficou na lei. Como é que isso é no restante do Brasil, né? Fizemos essa proposta, é um tópico novo para mim. Eu sou da área tradicional de logística, e cadeia de suprimentos, né? Estou tentando analisar com um referencial teórico novo para tentar ver o que, é que a gente pode contribuir, né, nessa temática. Né? E uma motivação também, além dessa discrepância em relação à representatividade de mulheres, né, nos ecossistemas, é que as startups brasileiras, quando a gente olha, só menos de 5% das startups são fundadas apenas por mulheres. E quando você pega o capital de risco, né, fundo de investimento que é colocado, é 0,02%. Então, tem um problema muito sério aí para ser analisado, porque é um ambiente que todo mundo fala que é um ambiente aberto de inovação, tecnologia, base tecnológica, e é majoritariamente um ambiente de homens, jovens, classe média, hétero. Né? Então, a diversidade, pouco espaço. Então, essa foi a nossa motivação, e a gente tentou analisar os fatores, recursos que estão contribuindo com essa questão, né? Seja como habilitadores, seja como fatores bloqueadores. Né? A opção para São Paulo, que São Paulo concentra metade, ou um pouco mais da metade, de todas as startups nacionais, especialmente as de base tecnológica. E se você olha a cidade de São Paulo, praticamente 2/3 das startups de São Paulo, e Campinas vem logo a seguir. Né? Então, a metodologia é uma pesquisa exploratória. Nós fizemos 10 entrevistas iniciais para poder tentar entender e conhecer um pouco os ecossistemas nas duas cidades. E, a partir daí, nós fizemos um questionário semi-estruturado, eu diria, ou pouco estruturado, e conseguimos 40 entrevistas com pessoas em diversos, seja, vamos dizer, diretora de incubadora, seja fundadora de startup, seja
pessoa que está dentro de conselho de administração de empresa de tecnologia, ou diretora da parte de TI, ou mesmo de fundo de investimento, né? Fizemos essa análise, ainda estamos analisando, o que nós fizemos foi uma transcrição automática, que a gente teve um trabalho grande para limpar essa transcrição, depois rever as 40 entrevistas e as transcrições, e a partir daí a gente montar pelo menos as principais, vamos dizer, os subtemas, as categorias, subcategorias, e depois entrar com o Atlas TI, que nós estamos fazendo simultaneamente, né? Mas mesmo assim a gente já conseguiu para vamos dizer, para o Congresso trazer alguns pontos interessantes. Primeiramente, que essa questão da diversidade de gênero, ela é multinível, né? Tem vários... Marcos, você tem, Marcos, Sim, você tem 2 minutos e meio. pronto, nesses 2 minutos e meio, eu vou fechar. Obrigado, Felipe. A gente viu que é uma questão multinível, né? A nível individual, a gente analisou alguns problemas, como a questão de vieses e preconceitos, né? O papel de pessoas que alavancavam outras mulheres, né? E a questão da interseccionalidade, que é muito importante, ou seja, não é só olhar a questão de gênero, mas mulheres negras, por exemplo, ou 50 com mais de 50 anos, né? Ou com algum tipo de deficiência, essa interseccionalidade também foi muito interessante. A nível de organização, a gente verificou que as organizações que conseguiram fazer um bom trabalho nisso fizeram um trabalho de letramento nesses viés conscientes muito forte, antes de começar ações efetivas de recrutamento e seleção, com algumas ações, inclusive, afirmativas, né? As multinacionais, geralmente, ela tem essas metas bem estabelecidas que vêm das subsidiárias, né, para ser trabalhada, mas, infelizmente, nas cadeias de suprimentos, isso é, não transborda para os fornecedores como, vamos dizer, critérios de seleção em termos de fornecedores, né? A nível de sistemas, ecossistemas, a gente viu que eles têm é, projetos que precisam ser integrados em termos de ação afirmativa, tanto em São Paulo como em Campinas, e é muito importante empresas líderes, no caso Eldorado, lá em Campinas, como Inovabra e o Cubo, né, aqui em São Paulo, que tem um papel fundamental nesse trabalho, principalmente criar um ecossistema mais inclusivo. A nível de setor, a gente viu que é preciso também um trabalho de atrair mais mulheres para essas carreiras mais tecnológicas, né, do STEM. Então, conclusão, a diversidade dentre as dimensões que a gente está estudando, 5 dimensões, ela é a mais desenvolvida, mas está muito longe de a gente chegar numa equidade. Vai levar décadas, uma projeção da ONU de mais de 100 anos para a gente poder chegar nessa equidade. É um longo caminho, é necessário ações afirmativas, o papel dessas grandes empresas, principalmente, que traz essa mentalidade, já está trabalhando com essa temática há mais tempo. É muito importante para disseminar esse tópico aqui, e integração entre os níveis. O nosso modelo, a gente pretende, nesses 4 níveis, gerar algumas associações que venham a facilitar e, quem sabe, trazer algumas proposições que possam ser testadas de forma quantitativa mais à frente. Então, eu queria agradecer, era basicamente isso que eu teria para apresentar. Obrigado. Aqui são as referências, eu ia colocar, tem bastante, mas como no trabalho a gente tem um limite, eu coloquei só as 3 mais utilizadas. Sueli, posso fazer Sim, um comentário? sim, por favor, professora. Então, professor Marcos, muito obrigada pela sua apresentação. Portanto, é de facto aqui um tema que ainda tem vários gaps, não é, na literatura, e que merece aqui ser estudado. Eu penso que há aqui alguns fatores que também poderia explorar para estudos futuros. Portanto, no fundo, eu estive aqui a ver o seu trabalho escrito, não é? Que tem uma revisão de literatura mais extensa
do que o que apresentou aqui, que praticamente não colocou um slide com a literatura, e isso acho que fazia falta, não é? Para nós percebermos como é que a sua metodologia, a análise que é feita a seguir, advém, portanto, do marco teórico que foi realizado. Mas aqui, em termos da literatura, penso que talvez também fizesse sentido, porque já há vários estudos sobre estas questões da diversidade e inclusão das mulheres em vários contextos, ter uma revisão sistemática de literatura que pudesse, de alguma forma, criar um conjunto de clusters e, a partir desses clusters, também pudesse aqui balizar as suas questões, portanto, de investigação, não é? No fundo, porque é que está a estudar isto? Um bocadinho aquilo que apresenta no final, que me parece que, como referiu bem, é um estudo muito exploratório. Penso que aqui há fatores que são fatores esperados. O seu título não fala na questão das tecnológicas, mas o facto de ter estudado, sobretudo, startups tecnológicas no estado de São Paulo, vai criar logo aí um viés, não é? Porque nós sabemos também que as mulheres em todo o mundo, não é só no Brasil, vão mesmo menos para as áreas STEAM, portanto, para as áreas das engenharias, para as áreas, portanto, mais tecnológicas, ou seja, já é um aspecto que vem de trás. E a dada altura eu acho que tem aqui que se perceber e tem que se focar, e talvez até fosse aqui interessante, se está a estudar em apenas empresas tecnológicas, startups tecnológicas, ou se está a estudar qualquer tipo de startup, independentemente de ser ou não, portanto, eminentemente tecnológica. Isso também era interessante. Depois há aqui fatores, portanto, noutros estudos, por exemplo, que mostram que estas desigualdades, isso também era interessante estudar no Brasil, porque nunca vi nenhum estudo para o Brasil, que estas desigualdades se tornam mais pequenas à medida que os vencimentos das mulheres aumentam, ou seja, à medida que elas ganham mais, o perfil que elas têm é mais semelhante ao dos homens. Portanto, ou seja, a igualdade de género também vem com a renda. Portanto, tentar também estudar esse fator, portanto, financeiro. Depois também há fatores que tenho aqui constar e que aborda, mas que penso que pode desenvolver mais, do perfil que tem a ver até com traços e características das mulheres. Por exemplo, neste tipo de questionários, uma das perguntas que se pode fazer é a que distância é que elas vivem da sua casa. Portanto, alguns estudos mostram que as mulheres, mesmo com cargos de liderança, tendem a escolher localizações mais próximos de casa, porque continuam, mesmo com esses cargos, a serem cuidadoras da sua família. Portanto, e por vezes há uma ligação entre os quilómetros de distância ao local de trabalho. Portanto, eu penso que há aqui várias variáveis que pode explorar. Eu queria só deixar aqui estas notas e dar-lhes parabéns, porque acho que é aqui um tema que ainda tem muito para ser estudado e que tem aqui um caminho a seguir. Eu agradeço, Luísa, as palavras, só complementando as suas sugestões, essa questão da literatura sistemática. Nós, na verdade, não fizemos, porque a ideia inicial era estudar vamos dizer, essa temática de diversidade de uma forma mais geral, não apenas de gênero, né, as diversas dimensões, mas no contexto de cadeias de suprimento tecnológicas. E verificamos, fizemos uma revisão, fomos a campo, que não existe. Ou seja, o fato, isso não é critério de seleção de fornecedor, diferentemente de critérios, por exemplo, de qualidade ou critérios ambientais na agenda SG, né? Então, tivemos que, no meio do caminho, trocar a rota do carro, né? E focar numa. Mas eu, inclusive, tenho uma impressão que, a partir de uma clusterização, a gente pode, inclusive, conseguir definir melhor até essa questão dos níveis, dos multiníveis, com esse, e criar até um modelo que a gente consiga ver a interação entre eles. Eu acho que talvez isso é uma grande informação, né? Outro ponto que eu acho interessante é essa questão das mulheres que elas têm essa questão da proximidade em termos de trabalho por conta dos cuidados que elas têm com a casa. Inclusive, não é apenas a dupla jornada, hoje se fala da tripla jornada, né? Cuidar não apenas da casa e dos filhos, mas dos pais que já estão idosos, né? E esse trabalho, a gente verificou em algumas entrevistas que tem sido um impeditivo
para que as mulheres elas chegam a um cargo de diretoria, principalmente nas consultorias de tecnologia, elas vão ter que viajar e elas praticamente elas abandonam esse. Existem algumas exceções. Você vê a presidente da Microsoft Brasil, mulher, extremamente competente, né, com 50 e já é 50 mais, 57 anos, desafiando esses preconceitos de ser mulher e numa faixa de pessoa madura, né? É, sendo o principal nome comandando uma companhia de tecnologia, né? No caso a Microsoft. Mas a grande maioria, quando chega num determinado cargo de liderança, diretoria, elas abrem mão de chegar até um posto mais como um CEO ou coisa disso, por conta dessa pressão no cuidado com a família e também com elas chegam a abrir mão, inclusive, de um desenvolvimento, de uma etapa final na carreira. É uma das coisas que é interessante a gente analisar e ver se o quanto isso também está ligado com a questão, vamos dizer, de trabalhar próximo, de tentar compatibilizar a parte profissional com qualidade de vida, né? Algumas coisas. Tem muitas variáveis que a gente precisa olhar com calma, com cuidado, e concordo plenamente. Ali faltou no trabalho, pela pressa, fazer a ligação com o marco teórico, que, por sinal, não é também muito profundo em relação a essa temática, né? Bebe, inclusive, de várias fontes que não a nossa área de negócios e de organizações. Mas obrigado pelos comentários. Bruno, você tinha também uma pergunta, alguma discussão? Não, brevemente, queria parabenizar o Marcos aí. Acho que a gente já vem trocando figurinhas sobre esse projeto aí há alguns anos, né, Marcos? Eu acho que saiu uma coisa muito interessante. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá, estou lhe ouvindo bem, Bruno. O que eu queria te comentar, uma sugestão, assim, porque é um artigo que eu andei vendo recentemente, num processo de revisão, na verdade, na Small Business Economics. Eu não sei se ele já foi publicado, enfim. Onde eles olham, na verdade, do ponto de vista da empresa, o fator de penalização, entre aspas, né, de você ter diferentes composições com mulheres no board das empresas. Eles fizeram isso nos Estados Unidos, né? Então aí você tem uma perspectiva que você consegue levantar através de bases de dados, uma Crunchbase, um PitchBook ou alguma coisa, um CB Insights, enfim, que eu acho que dá uma complementada legal esses dados qualitativos, porque eu acho que chega uma questão assim, certamente eu concordo 100% com os elementos que você colocou, né, em termos de a gente ser um ambiente extremamente desigual e isso ser extremamente nocivo e um sintoma de uma sociedade com problemas graves, né, em termos de inclusão de gênero e tudo. Mas em termos de formulação de política, eu acho que seria bem interessante entender qual que é o grau dessa penalização que as empresas recebem ou não, pelo fato de ter mais ou menos mulheres no board, né? Por quê? Porque do ponto de vista do formulador de política de ecossistema, e aí eu acho que seria um negócio interessante para investigar, é uma situação que ela pode vir a se tornar paradoxal. Eu fomento empresas que promovem essa inclusão de gênero em detrimento dos ganhos de valor para o ecossistema, ou eu sigo o caminho oposto, né? Qual briga que eu vou comprar aqui? Desenvolvimento, porque nem sempre desenvolvimento econômico em termos de crescimento de renda, a gente sabe disso, ele vai coincidir com sustentabilidade. Sustentabilidade não só do ponto de vista ambiental, mas sustentabilidade do ponto de vista de criação de valor social. E aqui eu acho que entraria esse ponto. Então, é só uma sugestão aí em termos de trabalhar com fontes secundárias no futuro. Acho que seria super interessante. Parabéns, acho que tem um fantástico tema aí, irmão. Obrigado, Bruno. É só Muito para bem. completar. Nós já estamos aqui com o tempo Ah, estourado, tá bom. Marcos. É Obrigado, breve? desculpa. É Não, breve? só rapidinho, porque esses trabalhos de base de dados, porque tem trabalhos, inclusive, que
mostram que há um impacto positivo na questão, vamos dizer, de Deixa eu produtividade da fazer, empresa. desculpa, deixa eu fazer uma sugestão. Acho que a gente pode avançar para o próximo trabalho e continuar essa discussão no Pronto, final. O que vocês exato. acham? Ok. Então, tá bom, só para não Obrigado, Bruno. penalizar ninguém. Muito obrigada. Então, nós temos os autores do próximo trabalho, que é Unpacking the Nature of Orchestration, Coherence in Entrepreneurial Ecosystems. Muito bem. Bruno, eu passo o vídeo. Sim, por favor. Preciso só acertar a mão aqui Vocês estão ouvindo? Estou lhe ouvindo. Não, o vídeo não. Tá. Só um minuto. Eu apanho aqui ainda um pouquinho com o som. Ouvindo? Não, o Tá, vídeo não. o som não, o vídeo ok. Eu posso apresentar também, Sueli, sem problema. E sempre uma questão de colocar o som aqui que eu... Chat sound. Vamos ver se agora vai. Olá a todos e todas, meu nome é Bruno Fischer, sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Vou apresentar artigo desenvolvido junto com a Juliana Bonomo Santos, da FGV, e o professor André Querubini Alves, também da FGV, com o título Unpacking the Nature of Orchestration, Coherence and Entrepreneurial Ecosystems. Então, o nosso foco central aqui, efetivamente, essa coerência dentro das redes, né? Que é um assunto que vem sendo tratado aí entre outros autores, o Philip Round, talvez seja de grande destaque no estudos de ecossistemas de empreendedorismo, tentando trabalhar com esse conceito de como a coerência ela molda a robustez das redes, né? Essas relações que promovem o desenvolvimento do ecossistema. E aqui nesse artigo a gente fez um estudo de um ecossistema, né, no caso Piracicaba, tentando entender o que efetivamente é, né, a coerência, o que ela é feita, o que ela significa e as suas implicações para o ecossistema. Então, a gente parte aqui do princípio, na verdade, um princípio crítico, de que, primeiro, de que as redes são um componente, uma dimensão do ecossistema como qualquer outra. E a gente parte do princípio de que a rede ela é efetivamente o ecossistema. Não existe o ecossistema sem a rede, sem as relações entre indivíduos, organizações e afins. Então, ela é uma dimensão que ela se sobrepõe às demais. E o segundo, que justifica o olhar para os orquestradores, é que a dimensão de liderança dentro do ecossistema ela é central para o entendimento da dinâmica de redes, porque a rede ela não surge organicamente. Né? Você parte do princípio sempre de que você tem a ação de indivíduos para a formação de redes. Né? Então, é algo que emerge efetivamente dessa agência, do poder de agência dos indivíduos. Né? Então, a gente vai trabalhar nesse artigo com duas dimensões básicas do que seria a coerência. Então, a gente divide ela como um construto social, então, essa proximidade de caráter mais social relacional entre indivíduos e organizações, mas também um construto que se compõe em termos de conteúdo do conhecimento e diversificação relacionada. É uma proximidade realmente mais vinculada a aspectos cognitivos, de base tecnológica e assim por diante. A nossa pergunta de pesquisa, então, é como os orquestradores nos ecossistemas eles integram esforços para direcionar essas redes, né, com vistas a promover melhores impactos para o ecossistema como um todo. Entender toda essa dinâmica por trás que ela é subteorizada efetivamente pela literatura em ecossistemas. Então, como eu comentei anteriormente, a gente trabalha com o caso de Piracicaba, né, uma pesquisa de caráter abdutivo, então a gente está buscando parte de algumas pistas para buscar construir uma teoria, né, conhecida como Agtech Valley, né, então
fundamentado principalmente em startups vinculadas ao setor de agronegócio. Então, a gente teve 25 entrevistas com os orquestradores, mas a gente entrevistou também outros atores de suporte dentro do ecossistema e para as próprias startups, as agtechs, fazer uma visão mais completa dessa dinâmica. A gente trabalhou também com triangulação de dados, usando documentos das empresas, do ecossistema como um todo, de eventos realizados. Teve uma participação em eventos também no ecossistema. E o processo de codificação ele foi bem iterativo e ele, entre dois autores, demorou aí foram 6 a 7 meses, basicamente, o processo de codificação nesse vai e vem, para efetivamente a gente chegar a essa estrutura que eu estou apresentando aqui para você. Né? Então, aqui tem uma exemplificação de redes formadas dentro do ecossistema. Essa é a nossa estrutura de dados, né? Então vou prestar atenção principalmente para os elementos à direita, né? Onde a gente vai chegar a 3 construtos agregados, ou 3 conceitos agregados, a coerência de capacidades, né? Que ela é vinculada à proximidade organizacional e proximidade cognitiva, e, por outro lado, a coerência relacional fundamentada em proximidade social e proximidade institucional. Esses conceitos aqui, essas categorias de segunda ordem, elas foram extraídas da literatura de geografia econômica evolucionária, então não foram criados. O que foi criado aqui, efetivamente, nesse trabalho foi a coerência de capacidades e coerência relacional. E, por último, a gente chega ali ao construto de impacto, né? A saúde do ecossistema, que vai estar atrelada aí ao desenvolvimento do ecossistema, promoção de parcerias e disponibilidade de recursos para os agentes. O modelo que a gente chega no artigo, efetivamente, então, ele vai concatenar esses elementos que eu acabei de apresentar. Então, por um lado, a gente vai ter a coerência de capacidades, fundamentada em proximidade organizacional e proximidade cognitiva, o que vai estabelecer uma dinâmica com a coerência relacional, baseada em proximidade social, proximidade institucional entre os agentes, e tudo isso vai estar inserido dentro de um contexto de proximidade geográfica, que é o ecossistema de Piracicaba em si. Mas isso daqui dá uma visão com boas nuances, né, sobre a complexidade dos elementos que moldam as características das redes no ecossistema. E, por fim, a gente propõe, com base nesse modelo, que essa dinâmica de interações, essa dinâmica de coerência que afetam as relações vão impactar na saúde do ecossistema. Né? E disso a gente deriva essa matriz de coerência do ecossistema. Né? Ela não é uma matriz com viés determinístico, né? Mas onde a gente tem a combinação de níveis baixos e altos, tanto de coerência relacional quanto de coerência de capacidades. Né? Então, onde você não tem nenhum tipo de coerência, você vai ter um ecossistema incoerente. Onde você tem níveis altos dos dois tipos de coerência, você tem a coerência efetiva, que não necessariamente é algo positivo, por isso que eu digo que isso daqui é uma matriz não determinística. Né? Essa coerência efetiva ela pode levar a um lock-in, um technological lock-in, no ecossistema, onde a trajetória tecnológica ela vai ser afetada por eventos exógenos e o ecossistema como um todo pode ficar em uma situação de vulnerabilidade. Né? E aí a gente vai ter o meio termo entre coerência relacional e alta coerência relacional e baixa coerência de capacidades, que vai ser a coerência não relacionada, né, em termos de bases de conhecimento, e onde você não tem altos níveis de capacidade relacional, mas tem altos níveis de coerência relacional, mas tem altos níveis de coerência de capacidades, você vai ter o que a gente chama de coerência oportunística. Então, essa foi a nossa contribuição aqui para o CMEAD, está ainda desenvolvendo o artigo para trabalhar contribuições teóricas robustas nesse tema, e fico à disposição para tirar qualquer dúvida, fiquem à vontade. Um grande abraço. Sueli, posso? Por favor. Então, professor Bruno, muitos parabéns pelo seu trabalho. Pronto, eu tive a oportunidade de ler, não sendo diretamente o tema que eu estudo na área do empreendedorismo,
Achei muito interessante porque, de facto, não conhecia este construto da coerência. E foi também aqui um aprendizado ler o seu trabalho. Achei interessante esta questão das redes terem a dimensão do contrato social, mas também do conhecimento, portanto, serem também redes de conhecimento. Poderia ser aqui também, de alguma forma, interessante para as políticas públicas, fazer um mapeamento de quais são as redes mais fortes, por exemplo, ligadas ao conhecimento, e as que estão mais ligadas à parte social, que terão naturalmente sempre aqui uma dinâmica regional, como ficou e bem. Eu não sei se, portanto, se isto é um trabalho ainda em progresso e eu acho que tem potencial para ser um trabalho publicável, e até replicável noutros países, portanto, deixo também aqui este desafio. Não sei, dentro dos resultados que encontrou, portanto, qual foi o resultado que mais o surpreendeu? Portanto, a mim surpreendeu muita coisa, porque de facto não dominava o tema, e também, em termos de políticas públicas, se esta questão das redes é fundamental para a consolidação do ecossistema empreendedor, que políticas públicas poderiam ser promovidas para o reforço destas redes, portanto, quando elas façam naturalmente sentido para fortalecer, portanto, o ecossistema empreendedor. E no fundo isto era mais aqui um pensamento, do que uma pergunta. Gostaria também de ouvir da sua parte o comentário, se fosse possível. Com certeza. Obrigado, professora Luísa, pelos comentários. Ele é um trabalho, a gente avançou desde que submeteu ele para o SEMEAD, né? Estamos aí em estágio de enviar para a revista, então tem alguns avanços que não foram incorporados, até pela questão de extensão. A gente tem evoluído. Vamos lá. Eu achei bem interessante essa sugestão de mapeamento dessas sub-redes dentro dos ecossistemas. Realmente é alguma coisa que a gente não tinha pensado. Acho que é um direcionamento bem interessante aí para, provavelmente não para essa, mas para pesquisas relacionadas no futuro. O resultado que mais surpreendeu? Essa é uma ótima pergunta, porque essa pesquisa, entre o começo da pesquisa e a finalização do artigo, foram 4 anos, né, de trabalho, mais ou menos, entre desenho do questionário, enfim, foi bastante tempo. E o que mais surpreendeu, na verdade, foi naquele processo de iteração da codificação, é que o artigo, na verdade, ele ia falar sobre uma outra coisa, né? Ele ia falar muito mais, ele se aproximar muito mais de economia institucional para trabalhar com os conceitos do Williamson sobre organizações híbridas e o formato das redes, hierárquica ou não hierárquica. E quando a gente estava codificando, eu fui um dos dois autores que participou desse processo, junto com a Juliana, a gente começou a se dar conta da conexão do que estava surgindo com a teoria, com a literatura de geografia econômica evolucionária, né, lá do Hombachmann, do pessoal de Utrecht, do pessoal do MIT. Então, na verdade, quando a gente faz aquela figura lá que tem a capacidade, a coerência relacional e a coerência de capacidades, a forma como aquilo dali se encaixou com os diferentes tipos de distância, então, distância cognitiva, distância institucional, distância organizacional, distância social e distância geográfica, obviamente, por se tratar de uma localidade, foi um negócio bem surpreendente, assim, interessante. Então, o artigo deu uma guinada, a gente teve que mudar quase tudo, que a gente se deu conta, a gente conversou com outros autores, eu comento na apresentação do Philip Round, ele foi uma das pessoas que a gente conversou e disse, não, segue por esse caminho, porque realmente isso é muito novo, né? E o conceito de coerência em ecossistemas realmente ele não é um conceito muito difundido, ele é um conceito razoavelmente recente, o Round é um dos principais autores que trata disso, então eu acho que tem aqui alguma coisa realmente nova. Em termos de implicações para políticas, né, essa é uma das coisas que a gente acabou avançando no artigo. Eu entendo que o próprio mapeamento que você comentou, acho que na versão mais recente do artigo a gente fala mais ou menos disso, não é exatamente com essas palavras, de ter uma percepção melhor sobre as características. Bom, tá.
tu tem um ecossistema, não olhar para os componentes individuais, para as dimensões individuais do ecossistema, mas olhar para essas características, mas como esses componentes interagem entre si, como diferentes agentes, os empreendedores, as organizações de suporte, aceleradoras, enfim, etc., como elas se conectam e o quão coerentes são essas redes, do ponto de vista tanto relacional quanto do ponto de vista de capacidade. Porque uma coisa que a gente tem visto, isso acontece no Brasil, certamente acontece em outros países, na literatura demonstra isso, é uma orientação da lógica de ecossistemas empreendedores para um tipo de empreendedorismo somente. Então, é pensar muito em questão vinculada a desenvolvimento de aplicativo, etc., e negligenciar, por um lado, as capacidades pré-existentes no local. Então, qual que é a orientação setorial que uma determinada região tem, ou orientações setoriais, que é onde você possa efetivamente construir em cima da base de conhecimento que você já tem. E também construir em cima da base de relações sociais que você já tem no local. Ou seja, você não tem uma política de criação do ecossistema, mas uma forma de facilitação do surgimento dessa coerência. Eu já falei um monte. Bruno, muito bom, excelente trabalho. O Ernesto tem um comentário. Ernesto, você gostaria de que eu lesse ou você gostaria de comentar, por favor? Como o Edmundo pediu a palavra, eu preferi escrever aqui para o Bruno, aí depois ele Perdão, copia desculpa. e se ele quiser ele entra em contato comigo, que o tempo está bem curto, né? O Edmundo pediu a palavra. Isso. Obrigado. Professor Edmundo. Tá no Tá, mudo. tá no mundo. E agora? Ok, Tá eu estou ótimo. numa sala coletiva, então pode ter som, ruído externo. Parabéns, Bruno, e demais autores pelo trabalho, excelente. A minha sugestão é só breve, se possíveis desdobramentos futuros da pesquisa, se for possível desdobrar aquele quadro cartesiano em um quadro tridimensional e acrescentar os atores, porque como deve haver diferentes participações dos atores na orquestração, na liderança dos ecossistemas, então poderia identificar assim alguns atores, âncoras, líderes que possam estar em certo, que estão em alguns daqueles 4 quadrantes e outros não, que aí pode ser mais um atrativo para a política, né? Porque você fornece uma ferramenta para a gestão, dizendo, olha, você tem que melhorar um pouco aqui se você quer contribuir com o ecossistema, né? Então, incluir os atores. Parabéns. Beleza, obrigado, Edmundo, faz total sentido. Obrigado, realmente a gente não tinha pensado nisso. Vou tentar. Porque quando tu adiciona uma dimensão no modelo bidimensional, transforma ele tridimensional, a complexidade múltipla exponencial, mas a ideia é bem interessante. Valeu. Ótimo, então, muito obrigada, né? Excelente trabalho. Muitas discussões aí ricas, né? Eu vou colocar aqui no chat o próximo trabalho, que é Factor Driving Deep Tech Entrepreneurship. Temos aqui os autores. Temos, e se a Sueli puder passar o vídeo também, a gente agradece que a gente mantém o tempo. Ótimo, então vamos lá. Me avisem sobre o som. A todos apresentarei o artigo intitulado Factor Driven Deep Tech Entrepreneurship. Esse artigo ele tem como objeto de estudos as Deep Tech Startups, que são empresas criadas a partir de uma descoberta científica ou de uma inovação profunda na área de engenharia. Existem poucos estudos sobre os fatores que inibem ou impulsionam a criação dessas empresas. Portanto, nosso objetivo nesse trabalho é verificar se os recursos de ecossistemas influenciam o número de empresas, startups baseadas em tecnologias profundas. Nesse trabalho, nós testaremos 6 hipóteses. A primeira diz respeito ao capital humano, a segunda, disponibilidade de recursos financeiros, a dinâmica industrial, isso é, se o mercado, a demanda e a concentração industrial afetam a atividade empreendedora,
A quarta hipótese está relacionada com a infraestrutura, tanto infraestrutura de ciência e tecnologia, infraestrutura no que se refere às tecnologias de comunicação e informação, quanto à infraestrutura física, se elas têm impacto positivo no número de startups de tecnologia profunda, se a estrutura de ciência, tecnologia e inovação impulsiona a criação dessas empresas, e se ambientes ricos em conhecimento e criatividade têm impacto positivo na criação das startups de tecnologia profunda. Nesse trabalho, nós fizemos, com base num estudo de dados em painel, selecionamos 123 países, e o período temporal utilizado para a realização desse estudo, dessa análise, foi de 2009 a 2022. Os dados relacionados a empreendedorismo e tecnologia profunda foram coletados da base de dados Crunchbase, que se referem a empresas ativas nos setores de materiais avançados, AgTech, inteligência artificial, Big Data, biotecnologia, blockchain, drones e robótica e computação quântica. Quanto aos dados de variáveis independentes, que influenciam a variável dependente de DeepTech, nós utilizamos o banco de dados do Global Innovation Index e dividimos os 18 indicadores selecionados entre variáveis independentes e variáveis de controle. As variáveis independentes são a educação, a pesquisa e desenvolvimento, as tecnologias de comunicação e informação, a infraestrutura geral, o acesso ao crédito, o tamanho da indústria do conhecimento, mensurada pela variável Knowledge Works, os links de inovação, a absorção de conhecimento, a dinâmica industrial, mensurada pelo indicador Trade, Diversification e Market Size, a absorção, o impacto e a difusão de conhecimento, os ativos intangíveis, a criação de mercadorias e serviços, a criatividade online, o ambiente e, por fim, as variáveis de controle se referem ao ambiente político, regulatório e de negócio. Nós fizemos 6 modelos para comprovar essas hipóteses. O primeiro modelo ele trata da educação e do tamanho da indústria do conhecimento. Nós verificamos que a educação ela não tem significância estatística, então ela não pode ser considerada uma variável significativa para esse modelo, mas o tamanho da indústria intensiva em conhecimento, através da variável Knowledge Works, ela tem tanto um efeito positivo quanto um valor de P significativo, então ela interfere nesse tipo de atividade empreendedora. No modelo 2, nós buscamos verificar se o acesso ao crédito impulsiona as startups de tecnologia profunda. E sim, nossos resultados mostram que maior acesso ao crédito reflete uma quantidade significativa de startups de tecnologia profunda. No modelo 3, nós verificamos se a dinâmica industrial, em termos de mercado, diversificação, demanda, interfere na criação dessas empresas, e os resultados foram positivos. Então, há uma correlação e relação de causa e efeito entre a dinâmica industrial e as startups de tecnologia profunda. Em seguida, nós buscamos verificar o impacto da infraestrutura, tanto a infraestrutura de comunicação e informação, quanto a infraestrutura física. Verificamos que ambas são relevantes para essa forma de empreendedorismo. Em seguida, nós buscamos verificar se os processos inovativos, os processos que darão os esforços em pesquisa e desenvolvimento, cooperação entre empresas, universidades e absorção do conhecimento, aumentam o empreendedorismo de tecnologia profunda. Verificamos que as conexões entre universidade e empresa, embora elas tenham um valor de P significativo, elas reduzem o número de empresas de tecnologia profunda, enquanto pesquisa e desenvolvimento e absorção do conhecimento, elas têm impacto positivo e aumentam a quantidade de empresas. Por fim, verificamos se ambientes ricos em conhecimento e criatividade impactam o número de empresas de tecnologia profunda. Verificamos por meio dos indicadores de criação, impacto e difusão de conhecimento que, sim, esses ambientes aumentam o número de empresas de tecnologia profunda, mas os ativos intangíveis e a criação de empresas e a criatividade online não impactam o número dessas empresas.
Então, nosso primeiro modelo, nosso quinto modelo e sexto modelo, eles tiveram hipóteses que elas podem ser parcialmente apoiadas, parcialmente evidenciadas. Enquanto os modelos 2, 3 e 4, as hipóteses elas foram completamente comprovadas. Esse trabalho, ele nos permitiu avançar os estudos sobre empreendedorismo e tecnologia profunda. No entanto, ele tem como limitações o horizonte do tempo. Talvez futuramente fazer um trabalho com um horizonte de tempo muito maior. Também dividir esses dados entre países avançados e países em desenvolvimento para verificar se os mesmos fatores são relevantes para diferentes países de acordo com o estágio atual de suas respectivas economias. Essas são as referências bibliográficas e eu agradeço pela atenção de todos. Então, Eduardo, muito obrigada pela sua apresentação. De facto, este artigo eu só encontrei o resumo, portanto, ele não estava todo completo, não tinha todo o desenvolvimento lá na plataforma, e por isso não consegui lê-lo antecipadamente. Mas gostava de fazer aqui alguns comentários, porque me fez lembrar alguns estudos de painel que aqui na Europa fazemos utilizando o Community Innovation Survey, que no fundo também vai alimentar, portanto, esses dados para todo o mundo. E faça a sua apresentação, uma vez que eu não consegui ler porque não tinha o trabalho todo disponível aqui na plataforma, eu gostava de sugerir aqui alguns aspectos que talvez possa explorar no futuro, nomeadamente para além do que falou de dividir os países por níveis de desenvolvimento, que acho que faz muito, muito sentido, tendo em conta, por exemplo, indicadores como o PIB per capita ou outros. Também poderia ser interessante dividir, portanto, os NEIs, os códigos de atividade económica das empresas, por exemplo, entre indústria, serviços, setor primário, ou mesmo até numa análise mais fina, ir buscar a subdivisão da OCDE, que tem as indústrias de alta tecnologia, média tecnologia, baixa tecnologia, e que também classifica os serviços em serviços financeiros, portanto, serviços Knowledge Intensive Business Service, ou seja, também não sendo tão consensual a classificação dos serviços, também há, portanto, uma classificação, e, por exemplo, tentar comparar aquilo que são indústrias mais tecnológicas, mais industriais, com indústrias mais tecnológicas nos serviços, sabendo-se que cada vez mais a indústria está a tornar muitos produtos híbridos, ou seja, está-se a tornar muito mais serviços ou a adicionar serviços para criar valor. Depois, também um fator que poderia ser interessante para o estudo disto seria procurar indicadores relacionados com transferência de tecnologia, nomeadamente com registro de patentes, por exemplo, coisas desse género, e também até classificar os países tendo em conta índices de intensidade tecnológica e fazer também essa comparação com isso. Ou seja, acho que pode aqui com dados tudo é possível e indo buscar outros dados, fazer aqui outras reconfigurações e análise. Pronto, mas não consegui de facto ler todo o seu trabalho porque só encontrei o resumo depois aqui no portal e foi mesmo aqui só pela apresentação e no momento consegui fazer estes comentários, mas de qualquer forma, parabéns pelo trabalho que me pareceu muito, muito interessante. Doutora, agradeço pelos comentários. Eu tomei nota, pretendo acrescentá-los, porque, de fato, a questão da intensidade tecnológica, dos setores e da própria segregação, talvez possa dar um novo sentido e gerar novos resultados para pesquisas futuras. Se alguém gostaria de contribuir com a discussão, perguntas? Bruno, por favor. Obrigado. Parabéns aí pro Eduardo, Edmundo Morini, meus colegas aí lá
na Unicamp pelo trabalho. O Eduardo, eu fiquei com uma dúvida ali, porque eu também não consegui ver o artigo completo e na apresentação não aparece. Você fala que fizeram estimações de dados em painel. Que tipo de modelo vocês aplicaram? Modelo balanceado, dos mínimos quadrados. Entendi. A minha sugestão, que software que você usou? Stata? Utilizei o R. Tá, no R também tem. Porque o que que acontece? Você usava pacotes para dados em contagem, tá? Porque, por exemplo, eu não sei se todos os países incluídos no G eles vão ter deep techs registrados na Crunchbase, mas independente disso, se todos tiverem, ou se uma maioria tiver, você utiliza modelo para dado em contagem com distribuição Poisson, normalmente funciona. Ou se não tiver, se for muito concentrado em poucos países, aí você tem o problema de sobredispersão, você usa o modelo negativo binomial. Os pacotes estão disponíveis no R. O que isso vai fazer? Isso vai te dar uma robustez muito melhor nos resultados, porque eu acho que é uma análise super interessante, mas como o número de startups é um dado de contagem, ele nunca vai ser negativo, ele nunca vai ser quebrado, ele vai ser sempre um número cheio, se eu entendi bem a variável. Esses modelos de dados de contagem, eles funcionam, eles se acoplam melhor, tá, para as estimações. Ah, legal. Nesse trabalho, nós fizemos uma normalização para esses dados de startup. Mas seria interessante utilizar um outro modelo para verificar quais são os resultados. Entendi. Que normalização você fez, desculpa? De acordo com o próprio, os mínimos e os máximos, de acordo com o próprio GI. Então, destonou da própria Entendi. Você fez tipo normalização. você fez tipo um ranqueamento. Tenta fazer com para dados em contagem. Talvez você consiga alguns resultados, pelo menos assim, como teste de robustez, eu acho que enriquece. Legal. Obrigado pelas considerações. Parabéns. Obrigado. Mais algum comentário? Alguém gostaria de complementar? Então, ok. Então, vamos para o próximo e o último trabalho dessa sessão, né? Que é Entrepreneur Ecosystems and Blended Value Creation. Temos aqui a Nájila, certo? Sim. Passa o seu vídeo, professor Nájila. Gustavo e o Bruno, por favor. Uhum. Depois eu convido a todos a ficarem para uma discussão, né, final e vou postar aqui a avaliação da sessão também para responder. Avisem do som. Olá, o meu nome é Nájila Bianca do Prado, eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em administração da FCA Unicamp. E neste vídeo eu represento o professor Gustavo Salati e o professor Bruno Fischer. Bom, neste artigo, que tem o título Ecossistemas Empreendedores e Criação de Valor Combinado, uma visão configuracional, nós basicamente buscamos entender como configurações, né, diferentes configurações de ecossistema, levam a uma maior criação de valor combinado, que é um valor alinhado aos preceitos da sustentabilidade. Bom, logo na introdução, nós trazemos que o empreendedorismo é um mecanismo que estimula a economia. Os empreendedores criam empregos, geram receita, contribuem para a educação, para a saúde e para a inovação de um país. Nesse sentido, a noção de ecossistema empreendedor refere-se ao delineamento geográfico, cultural, econômico, que molda esses empreendimentos que partilham de uma mesma localidade. A distribuição espacial de ecossistemas empreendedores facilita a troca de ideias, de conhecimentos e capacidades. E é nesse sentido que surge a modalidade empreendedora denominada de intensiva em conhecimento. Na atualidade, empreendedores intensivos em conhecimentos são considerados peças-chave para as soluções, né, dos chamados grandes problemas que o mundo vem enfrentando
como, por exemplo, questões que envolvem o meio ambiente, a economia e a sustentabilidade, de um modo geral. Nesse sentido, surgem negócios com foco na criação de valor combinado, sob a teoria, né, do chamado Blended Value Creation, que é um conceito muito alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030, e é um fenômeno muito complexo e ainda pouco compreendido na literatura. Assim, nesse estudo, né, nós partimos da proposição de que diferentes configurações de ecossistema levam a uma maior densidade de empreendedores intensivos em conhecimento e, consequentemente, a uma dedicação maior a essa criação de valor combinado. Portanto, nosso objetivo geral foi desvendar como elementos do ecossistema podem ser configurados, arranjados de forma a gerar elevados níveis, né, de criação de valor combinado, com foco nessa categoria intensiva em conhecimento do empreendedorismo. O nosso referencial teórico ele se pautou em 3 grandes tópicos. Então, primeiro, nós abordamos a questão do empreendedorismo intensivo conhecimento, que é uma literatura recente, que vem articulando aí relações entre indivíduo, empresa, conhecimento e contexto social e econômico, tentando definir novas, né, trajetórias tecnológicas que esses empreendimentos têm trazido à sociedade e também para questões ligadas à sustentabilidade. Também falamos da criação de valor combinado, que é um conceito ainda muito novo, de difícil até tradução, compreensão, consenso de significado e mensuração, mas que muitas vezes é associado ao triple bottom line, que John Elkington, né, cunhou para descrever a sustentabilidade, né, baseada num tripé economia, meio ambiente e sociedade. E, por fim, nós tratamos a temática do ecossistema empreendedor, que surge mais ou menos em 1980, 1990, né? Fazendo uma alusão à biologia, utilizando de uma metáfora da biologia, né? Que argumenta que existe uma interdependência mutualística entre atores, né? Entre empreendimentos que compartilham de uma mesma localidade, onde ocorrem relações de cooperação e competitividade. Neste ínterim, nossa metodologia, né, se baseou em um estudo quantitativo. A nossa técnica de análise foi a FSQCA, Análise Qualitativa Comparativa, onde 317 empresas brasileiras que tiveram projetos aprovados no PIP/FAPESP entre 2020 e 2023 foram analisadas. E como nós fizemos isso? Bom, os indicadores de ecossistemas foram obtidos através da ICE, né, do Índice de Cidades Empreendedoras, onde analisamos 6 pilares do ecossistema. Então, ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, recurso financeiro, capital humano, cultura e inovação. A partir do resumo desses projetos, né, que estão na plataforma do PIP, nós fizemos uma classificação daqueles que tinham maior aderência a questões da sustentabilidade. Essa análise foi feita por especialistas e nós tiramos scores, que depois foram analisados através do método COA. Para não me estender tanto, o QCA ele precisa de alguns procedimentos, né, de alguns passos para a gente chegar a uma análise, né, configuracional. Então, primeiro é feito um procedimento de calibração, depois uma análise de condição suficiente necessária, posteriormente análise configuracional e os testes, né, eles são passados, né, por robustez, por testes de robustez. No nosso trabalho, nós identificamos que nenhuma condição se mostrou necessária. Essas condições suficientes, então, foram organizadas em uma tabela verdade, que depois nos deram sinais daqueles caminhos, né, causais, centrais e contribuintes para cada uma das possíveis soluções, e todos os resultados obtidos apresentaram alto nível de significância. Aqui eu apresento apenas um exemplo, né, de como são esses caminhos configuracionais que o QCA traz como resultado. E, basicamente, o que nós identificamos? 6 caminhos com consistência e cobertura de solução adequada, né? E, como eu já mencionei, nenhum indicador como condição necessária, mas suficientes. O destaque
desse estudo elucida o mercado, a questão da inovação e os recursos financeiros. Esses três pilares, eles aparecem aí como condição central, condições contribuintes, né? E são muito evidentes para uma maior criação de valor combinado. Surpreendentemente, identificamos que a ausência de ambiente regulatório de capital humano também aparece como condição central em 4 caminhos. Então, isso vai contra o que a literatura diz, né, sobre a necessidade desse ambiente regulatório, né, ser favorável, assim como o capital humano. O grande achado do nosso estudo, né, talvez seja a concordância de que a formação de ecossistemas específicos para essa questão de sustentabilidade, ela é muito específica, muito dependente do contexto. Até por isso, os resultados eles não podem ser generalizados, né? O PCA, ele deixa muito evidente que diferentes caminhos são possíveis para que se chegue ao maior índice de criação de valor combinado. Bom, nossos dados, né, do estado de São Paulo, dessas 317 empresas, nos oferece uma compreensão dessas configurações brasileiras, digamos assim, né, porque São Paulo é um grande polo de desenvolvimento tecnológico no Brasil, sobre essa interação entre empreendedorismo intensivo e conhecimento, ecossistema de empreendedorismo e blended value creation. Nossos resultados, eles contribuem para a teoria, para a prática e para a sociedade. No trabalho escrito, né, as limitações são reconhecidas, estudos futuros são sugeridos, e de uma forma geral, essa foi a minha apresentação. Essas são as referências utilizadas nos slides. Muito obrigada. Muito bem. Nagela, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que foi aqui uma forma muito feliz de terminarmos este painel, ligando aqui a parte da tecnologia com este conceito do BVC, que no fundo está relacionado com a sustentabilidade, com as ODS, portanto vem fechar aqui esta questão, portanto, do ciclo e pensar um pouco aqui também nos impactos indiretos que a atividade empreendedora pode ter aqui do ponto de vista tecnológico. Eu fiquei aqui, portanto, fez um estudo qual e com esta metodologia, fiquei aqui particularmente interessada em compreender um pouco mais quando diz, portanto, que a criação de valor em ecossistemas empreendedores pode ter aqui determinado tipo de contextos específicos, se conseguiu identificar quais são essas variáveis, porque no fundo também há aqui um conjunto de caminhos que parecem divergir para esta análise da literatura. Se conseguiu explorar um pouco mais a fundo, ao que é que isto se deve? Portanto, quais são as variáveis ou os aspectos que determinam, portanto, estas diferenças e em que medida é que, se estudasse isto, portanto, num outro contexto, poderia encontrar ou não outras características, ou seja, como modelar, portanto, esta teoria. Professor, o senhor quer tentar explicar de uma forma mais clara, talvez? Por favor. Obrigado, Luísa, pela pergunta, parabéns. A gente está em 5 professores e eram 4 professores e uma aluna aí do PPGA da Unicamp, né? Então, estávamos em maioria, que agora saíram alguns. Como é uma pesquisa, tem esse nome, né, de Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis, mas tem um lado quant, a gente tenta, às vezes pensa em tenta chegar numa resposta quantitativa, né? Mas esses caminhos, eles significam que tem empresas que estão em altos níveis de blended value creation. Por esse insight inicial, o mercado e a inovação, dentre os indicadores aí do ecossistema, são os que prevaleceram. Eu acho que a ideia dos próximos passos do artigo é fazer a parte do qualitativo, a gente tentar analisar
tentar encontrar um pouco mais coerências ou similaridades entre essas empresas e as cidades para de fato conseguir chegar num resultado um pouco mais robusto. Quando você tem esses caminhos, é, a ideia, o propósito não validar uma técnica assimétrica que... Vocês estão me ouvindo? Minha internet está horrível aqui. Estão me ouvindo? Está um pouco cortada, acho que estamos a compreender, mas de vez em quando corta. Vou fechar a câmera, ver se melhora. O objetivo não é chegar numa validação disso, e sim uma mais exploratória, né? Mas tá aí entre os próximos passos a gente aprofundar um pouco essa resposta. Eu não respondi, mas tentei dar um insight do que se espera. Obrigada, Gustavo. Pronto, acabam por ser também estudos em progresso, não é? Que ainda estão aqui em desenvolvimento e é natural, ainda bem que não há resposta para tudo, que é para termos aqui espaço e continuação, portanto, da pesquisa no futuro, não é? Muito bem, mais algum comentário ou perguntas sobre... Eu tenho uma sugestão também. Parabéns ao Nájila, Gustavo e demais autores. Trabalho também muito legal, muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida em relação qual foi o dado que usou para fazer a configuração. Se foi os dados do ICE, que eles são de 100 capitais do Brasil, mas dessas 100 não deve ter mais do que acho que 20 e poucas do estado de São Paulo, então fiquei um pouco curioso, ou se foi os dados das 317 empresas do PIB. E a segunda sugestão é talvez usar o QSA, a ferramenta do QSA, somente para fazer a configuração e para fazer a análise de condições necessárias, usar a ferramenta do professor Du, porque ele avançou em relação ao método do professor americano, então ele não usa mais a questão de pertinência ou não a grupo como uma tabela verdade, mas ele usa uma abordagem matemática. Então, no programa dele, quando ele consegue rodar e identificar a condição necessária, ainda ele vai gerar uma outra tabela que vai dizer o quantos por cento dessa condição é necessária para que certa porcentagem do resultado também ocorra. Então, é um pouquinho mais robusto. Então, você pode fazer a análise de condição necessária com esse software e com essa abordagem matemática, e das configurações mantém o software que você usa, que pode ter um resultado bem interessante. Parabéns aos autores. Obrigado, Edmundo. Eu já vi até algumas pesquisas bem recentes que usaram, que consideraram exatamente essa sugestão. E até no Smart PLS eles implantaram agora a parte do NCA, né? De forma que você tem essas planilhas, e eu vi que fica bem legal. Eu vou passar para a Nájila em breve para a gente complementar. A gente usou os dados do ecossistema do ICE, que mostra as 100 cidades mais empreendedoras, né, nas listas deles, e todas as cidades em que tinham projetos do PIP desses que a gente usou constavam do ICE. Então a gente conseguiu fazer os dados do ICE as notas do Blended Value Creation que foram dadas pelos projetos do PIP. A dependente era do PIP é que ali chama outcome e causais, né? Mas é como se a dependente fosse do PIP e as independentes do ICE. Mas obrigado, a gente está pensando nessa possibilidade mesmo, de mesclar as técnicas. Muito bom, agora nós podemos abrir
10, 15 minutos para discussão geral de todos os trabalhos. Professora Luísa, se tiver aí algum ponto, algum comentário, e a todos também, né, da sessão como um todo, todos os trabalhos apresentados. Eu teria aqui só um comentário só de global, referindo que as 4 apresentações acabaram por ter aqui um ponto comum, que é o ecossistema empreendedor, mas também a tecnologia, ainda que abordada de forma diferente, não é? No primeiro trabalho, abordada no sentido de se olhar para as mulheres que tendo aqui um papel, portanto, em empresas tecnológicas, ou seja, aqui a abordagem da tecnologia através do perfil, não é? Destas gestoras. O segundo, a questão das redes que também tinham o seu contributo social, mas também redes de conhecimento, porque também acabavam por incluir a parte da tecnologia. O terceiro, até tinha a tecnologia do nome, não era? Era o Deep Tech Entrepreneurship, portanto, a criação de startups tecnológicas e um olhar, enquanto que os outros estudos são estudos mais micro, este é um estudo mais macro, não é? Com dados de painel. E este último estudo acaba por fazer aqui um fecho ligando a parte da tecnologia, também no âmbito dos ecossistemas empreendedores, com as ODS, ou seja, na minha perspectiva, com uma mensagem mais ligada também às questões da sustentabilidade. Portanto, este era aqui o resumo que eu faria desta sessão, mas agora também não quero monopolizar a conversa e passo a palavra aos restantes colegas que estão aqui em sala. Posso? Sim, pois não. Pois não, Muito Inés. bem. Bom, primeiro, parabéns pela moderação e a professora Luísa, né, que a gente já conhece de outras parcerias, muito inteligente, montando as suas conclusões rapidíssimo, né? Ela é super rápida. Bom, assim, eu vim aqui para aprender, né? Eu entrei nessa sessão para aprender. Eu investigo redes e dentro de redes a questão de governança e de gestão. E cada vez mais estão aparecendo artigos sobre essa palavra ecossistema, né? Isso me leva lá para a década de 60, né? Alguns de vocês nem tinham nascido ainda, né? A Nájila, a Juliane, nem tinham nascido ainda, e já se falava de ecossistemas na década de 60 e de complexidade com Edgar Morin, que são as duas ideias que estão sendo colocadas repetidamente aqui, né? Isso é muito interessante, né? É como se fosse moda, né? A moda vai, vem, volta, vem de novo, né? Mas cada vez com roupagens mais claras, mais específicas. Mas a ciência é assim também, ela vai por circuitos. Eu tenho uma aluna que está estudando cooperativismo. Cooperativismo é uma coisa que andava nas catacumbas durante 40 anos e agora está ressurgindo, né? Como sendo algo importante, necessário e tal. Uma coisa que eu estou sentindo falta nos artigos sobre ecossistemas, e aí não é uma crítica aos trabalhos aqui, é um comentário em geral, é a noção de interdependência. Essa noção é fundamental em ecossistemas. Não é a coerência que foi comentada no outro artigo, né? Outra coisa. A interdependência é, lógico, um conceito que vem lá da biologia, mas que tem bastante significado agora nos estudos sobre redes e dentro de ecossistemas, né? Existem autores que falam sobre interdependência, mas ela ainda não está muito bem encaixada nesses estudos, né? Quem sabe tem aí uma linha de produção de artigos reflexivos, né? Os colegas que estão aqui, se quiserem se envolver nessa tarefa, né? Um outro comentário, que pena que o Marcos já saiu, é assim, como às vezes o Marcos Primo, né, que falou sobre Ele saiu. sobre empreendedorismo e equidade, né? Como é interessante que a ciência, assim, os estudos, é como uma lanterna num quarto escuro. Você ilumina uma parte e fala, isso aqui é um dormitório, porque você só viu a cama. Depois você ilumina outra parte, isso aqui é um escritório, né? Existe uma cidade no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, chamada Juruáia,
que é a capital da lingerie, capital de moda íntima. Tem 250 empresas numa cidade que tem 2, 3 mil habitantes. Só mulheres. Só mulheres. Iniciou com mulheres, continuou com mulheres e só mulheres estão lá. E eu ia falar com o Marcos que em psicologia tem um conceito, o conceito de representação social, nem sei se ainda é atual, porque estudei psicologia junto com Dom Pedro, mas pode ser que ajudasse, né? Ao invés dele colocar lá vieses inconscientes, aquilo é muito complicado, né? Mas olha, se eu jogar a luz para a cidade de Juruáia, eu vou dizer assim, racismo contra os homens, né? Ninguém tem chance lá. Eu vou chegar exatamente na conclusão oposta dele, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter aprendido um pouco mais aqui com vocês, tá? E estamos aqui para trocar ideias, caso alguém queira. Muito obrigado. Desculpe ter me alongado. Imagina, tá ótimo. Mas alguém gostaria de complementar, aquecer aqui os comentários dos trabalhos, excelentes trabalhos, realmente, professor Ernesto, muito aprendizado hoje, né? Muitos trabalhos novos, contribuindo aí para a ciência, né? Um comentário, se não, podemos então, né, professora Luísa, encerrar a sessão. Da minha parte, se não houverem mais comentários, mandar também aqui um cumprimento para o professor Ernesto Giglio, que também já o conheço há bastante tempo e em breve estará aqui em Portugal, e dizer que foi um prazer e foi uma aprendizagem, a oportunidade de estar nesta sessão e de ler os trabalhos foi muito, muito interessante. É sempre uma forma de todos aprendermos uns com os outros. Só das palavras. E agradecer à Sueli, obrigada por estarmos aqui em conjunto na discussão. É uma delícia, a gente aprende muito com esses trabalhos. Eu deixei aqui o link da avaliação da sessão, se vocês puderem deixar seus comentários, né, para contribuir também com as melhorias no SEMEAD. E agradeço a todos, desejo um bom final de dia e muito obrigada. Juliane também, pelo apoio, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Até amanhã. gente. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.